eu sempre me preocupo com atletas que num lance podem decidir a partida. E o Flamengo é recheado desses jogadores. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro. Então, quanto menos desses atletas estiverem em campo para preocupar a nossa defesa, melhor. Porque são poucos times no Brasil que tem tantos jogadores que podem, num lance de genialidade, porque são excelentes jogadores. Eu não vou utilizar o termo craque, né? Craque é outra coisa, mas são bons jogadores que eles podem decidir num lance. Isso é nação flamenguista, né? Grande clássico, né? Flamengo Internacional, estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E os gaúchos já começam a repercutir esse grande jogo, né? Flamengo campeão carioca, os gaúchos campeão campeonato gaúcho, né? E a mídia já começa a discutir, né? Quem é que leva vantagem, quem é que tem o melhor elenco, né? O Flamengo, como sempre, a seleção atrapalhando, alguns desfalques. Eles também repercutem, né? Arrascaeta, Gerson, né? Mas é assim, pessoal. Sem sombra de dúvida, o Flamengo tem um elenco qualificado o suficiente para jogar com o Internacional e conseguir uma vitória. O elenco do Flamengo, eu acho que quem entrar naquela posição ali de Arrascaeta, o Gerson não tiver condições também, pode fazer uma grande partida e o Flamengo sair vencedor dessa partida e estreia com os 3 pontos, que é fundamental, né? Mas a mídia gaúcha faz o alerta, né? O Flamengo tem muitos jogadores que podem decidir, pessoal. Não é um, não é dois, são vários, né? Você tira um, coloca outro do mesmo nível, né? Você tira a Arrascaeta, coloca outro do mesmo nível, né? Então, sem sombra de dúvida, eles estão certos, né? Quando há jogadores individualmente, o Flamengo está replexo desse jogador, né? E coletivamente, o Flamengo hoje apresenta, sim, um bom futebol. Sei que tem muito torcedor aí, principalmente palmeirense, vascaíno, que diz que o Flamengo não joga um bom futebol, né? Mas eu acho que é de conhecimento de todo. Quem gosta de um bom futebol e acompanha o Flamengo, vê o bom desempenho do Flamengo, né? Vamos acompanhar as reações aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né, o canal do Fabiano Baldasso, o link vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, no final deixa a minha opinião, vamos lá. Lesionado, menos um para sábado. Vamos lá, com essa informação nova do Arrascaeta, a gente tem a informação também, vamos repercutir de novo a informação do Gerson, Fontes, por gentileza? Vamos lá, eu confesso que eu tô aqui com o celularzinho aqui, ó, espiando, mas como a gente tava conversando aqui, até nem vi essa questão do Arrascaeta. Mas sobre a situação do Gerson, a gente tava conversando até com a Letícia, setorista do Flamengo. O Gerson ontem ele saiu do jogo. O Rodrigo Losmar, que é o médico da CBF, em um primeiro momento falou, olha, a gente já estima que, a gente já imagina que não é algo nada muito grave, mas amanhã a gente vai fazer exames de imagem, né? Então fizeram exames de imagem, não foi detectada a lesão, inclusive dentro da notícia que eu vi, se constatou um edema, tá? Um edema ali na região da lesão. Eu acredito que ele não vai ficar muito tempo fora, mas como são 8 dias aí para o jogo, para a partida, fica a dúvida, né? Se ele vai conseguir se recuperar aí para o jogo contra o Internacional, haja vista que é um jogador muito importante para o Flamengo. Qual o tamanho do ganho do Inter sem esses 2 jogadores, porventura, estiverem fora, Zélio? São 2 jogadores excepcionais, Jairo. Eu sempre me preocupo com atletas que num lance podem decidir a partida. E o Flamengo é recheado desses jogadores. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro. Então, quanto menos desses atletas estiverem em campo para preocupar a nossa defesa, melhor. Porque são poucos times no Brasil que tem tantos jogadores que podem, num lance de genialidade, porque são excelentes jogadores. Eu não vou utilizar o termo craque, né? Craque é outra coisa, mas são bons jogadores que eles podem decidir num lance. Isso nos coloca num patamar mais de equilíbrio com o Flamengo, de a gente imaginar que pode chegar no Rio e buscar os 3 pontos, daqui um pouco um empate, dependendo de como se desenrolar a partida. Eu tava olhando aqui a escalação da Argentina, Jairo. O lateral esquerdo da Argentina hoje é o Tagliafico. Ele tem 32 anos, atua no Lyon da França, e o reserva é o Molina, que atua no Olympique de Marseille. Olha, eu não vejo o Bernabé... Não é direito? Ele atua... É direito? Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu olhei ele que era esquerdo. Mas enfim, se for o Tagliafico titular, né, Fontes, o Bernabé não deve nada para esse jogador. Eu não duvido ali na frente que o Bernabé comece a ser convocado para a seleção, porque
ele é um jogador que eu vejo ele como ele completo. Se falava muito de deficiências defensivas do Bernabé, principalmente na época do Kudê. O Inter não pode jogar com Bustos e com Bernabé porque eles são muito parecidos. Muito pelo contrário, o Bernabé é muito sólido defensivamente, chega bem na frente, é um jogador que tem uma capacidade aeróbica gigantesca e olha, caberia muito bem nessa seleção argentina aí o nosso maluco beleza Bernabé. Quando ele tem que falar bastante, ele não fala. Quando eu quero que ele seja rápido, ele acelera. É que a vida nem sempre é um morango, né, Jairo? As coisas nem sempre são como a gente gostaria que elas sejam. Mas Girardello, Molina... Falar antes um pouquinho do Inter, eu quero falar com a Letícia Machado, que é a nossa convidada hoje. A Letícia que trabalha com Flazoeiro. Conheço a Letícia, tá sempre aqui no Beira-Rio, no Maracanã, cobrindo o Flamengo. Foi para Miami, cobriu o Flamengo. Letícia é do mundo. Tudo bom, Letícia? Como é que tá? Muito boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu acho que o áudio tá legal. Falar um pouquinho de Flamengo Inter, estreia do Campeonato Brasileiro. Muito assunto aí para falar nesse jogo aguardado, que é o pontapé inicial da temporada do Flamengo. Flamengo que vai jogar muitas competições esse ano, mas começa logo com Flamengo e Inter já no Brasileirão. Eu falava ontem com uma galera do Flamengo, eu tô sempre falando com a galera do Flamengo, né? Até porque eu tô fazendo o visto da galera toda que tá indo viajar. E existe uma relação... Resolveu os meus problemas. O teu já tá ok, né? Existe uma relação muito boa entre Flamengo e Internacional, né? É uma relação onde muita amizade, tudo. Eu sempre gosto de enfrentar o Flamengo. E eu acho que o Inter e Flamengo é um jogo diferente, né, Letícia? Não sei se tu vê dessa forma também. Inter e Flamengo é sempre um jogo que tu não pode afirmar uma situação, porque é sempre um jogo duro. Tanto um quanto o outro podem ganhar. Diferentemente, se a gente estivesse falando do Grêmio, que é um freguesaço do Inter e um freguesaço do Flamengo, é diferente. Mas Inter e Flamengo é sempre um jogão, né? Sim, sempre um jogaço. A gente até estava conversando esses dias aí no off, né, batendo um papo e falando sobre isso, quanto que são bons jogos, né? Flamengo Internacional, Inter e Flamengo também, sempre são bons jogos, tanto quando acontece no Maracanã, quando acontece também no Beira-Rio, sempre são jogos disputados, independente da fase das duas equipes. Quando tem o jogo, um jogo que fica disputado, um jogo agradável, as torcidas também, né, como você falou, tem uma ótima relação e dentro de campo também os jogadores, eles entregam um bom futebol, é um futebol dinâmico, as duas equipes se expõem, as duas equipes buscam o jogo e isso faz com que a partida fique mais aberta e franca, né, para os dois lados, o que deixa um grande... E esse ano as duas equipes, mais uma vez, né, é candidata a ganhar tudo, né, principalmente o Flamengo, né? De jogo, né? Não fica aquele jogo amarrado, um jogo truncado, de muitas faltas. Normalmente são jogos fluidos e é bom de acompanhar, independente da fase do Flamengo, do Inter, os jogos sempre são bem legais de acompanhar e os jogadores também entregam um espetáculo, né? E não aquele jogo amarrado. Antes de passar para a gurizada, eu queria te fazer uma pergunta. O Flamengo estreia na Libertadores logo após o Inter. Existe a possibilidade de um Flamengo misto na abertura do Brasileirão? Olha, existe a possibilidade sim, desse trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo, né? Não de ser... Ele não titula como um Flamengo misto, ele não gosta muito de dar essa nomenclatura, né, de um time reserva ou de uma equipe mista, mas ele vem, pelo menos nesse tempo de trabalho e um corte dessa pré-temporada que foi o estadual, fazendo desta maneira, rodando bastante o elenco, ele mantém uma estrutura, né, uma espinha dorsal no elenco, mas normalmente ele faz algumas trocas, porque na filosofia do Felipe Luiz, o Flamengo não tem uma equipe titular. Ele tem um estilo de jogo, um esquema tático, uma forma de jogar, mas não necessariamente um time titular. E aí tem essa estreia, como você falou, na Libertadores, já é um jogo difícil nessa primeira partida, já é um jogo fora, então há sim a possibilidade de não ser aquele time que normalmente a gente pode intitular como sendo a equipe principal do Felipe Luiz, mas com base no trabalho que ele veio fazendo no estadual, na pré-temporada também que a gente pode acompanhar, no ano passado, reta final do Brasileiro, ele tem dado muito a entender que ele não vai manter uma equipe
uma equipe principal durante todas as competições. Vai ter esse rodízio. A gente teve uma notícia, infelizmente, ruim, né, a respeito do Gerson, que é um dos principais nomes desse time, principais jogadores do esquema de jogo do Filipe Luiz. Ele se lesionou ontem na seleção brasileira, então pode ser uma baixa também para esse início de brasileiro. Acredito que vai ser feita uma análise, vem sendo feito assim, né? Uma análise jogo a jogo, para ver quem tem condição, para não estourar jogador. Foi um problema que a equipe do Flamengo sofreu no ano passado, e vem sendo um problema crônico do Flamengo, perder jogadores conforme vai acontecendo na temporada por conta de desgaste, o número de competições. No ano passado o Flamengo sofreu bastante com isso, e o Filipe Luiz, pelo menos até agora, o que ele tem proposto é fazer uma equipe bastante, movimentar todos os jogadores do time, utilizar, dar minutagem para todos, para não perder nenhum. Fontes. Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite. Queria até entrar nessa situação a respeito do Gerson, né, que tu já meio que entrou um pouco no assunto, era uma das pautas. Eu acho importante a gente relatar, porque o Gerson é um jogador que é a espinha dorsal desse time do Flamengo, né? Eu lembro que ano passado o Flamengo veio jogar aqui com o time misto, só que o Gerson jogou aquele jogo, então quando o Gerson joga no meio do time misto, eu nem considero que seja um time misto ou reserva, porque ele fez a diferença naquele jogo. Um jogo foi um empate, foi um belo jogo. O Gerson, pelo que eu vi, ele já havia sentido algo no jogo contra o Fluminense, né? Pelo Campeonato Carioca, e ontem no jogo pela Seleção Brasileira sentiu mais uma vez. Passou por exames de imagem. O Flamengo já tem um diagnóstico, vai esperar o jogador se apresentar, já tem algum resultado do exame de imagem que ele fez lá com o Rodrigo Lasmar, ou ainda vai aguardar ele para ser melhor reavaliado? Então, boa noite para você primeiro, né? A informação que a gente tem, até a princípio ela foi noticiada pela TNT Sports, a Monique Danello, ela trouxe essa informação porque ela tá lá junto com a seleção brasileira, de que ele fez o exame, não foi detectada uma lesão, mas sim uma fadiga muscular. Então, por conta, né, dessa sequência, o Gerson é um dos jogadores com mais minutos com o técnico Filipe Luiz, é o capitão da equipe, jogou praticamente todos os jogos. Então, por mais que o Filipe Luiz tenha rodado bastante o elenco, o Gerson ainda assim foi muito utilizado. No final do jogo de domingo, do Flamengo, no domingo ainda pelo Campeonato Carioca, ele sai de campo já com visível desgaste. Talvez se ontem tivesse um jogo do Flamengo, ele nem entraria em campo, porque pelo que o Filipe Luiz tem trabalhado, a forma que ele tem trabalhado, a tendência se esse jogo fosse do Flamengo, certamente o Gerson não começaria jogando pela forma que ele sai de campo no domingo na partida do Campeonato Carioca. Mas ele foi convocado pela seleção, não tinha uma lesão, né, obviamente, e aí ele foi utilizado porque também é um jogador que tem ganhado a confiança do Dorival Júnior. Mas o que a gente tem de informação não tem lesão. Até esse momento a informação o jogador não está lesionado, ele tem uma fadiga muscular por conta, né, de um excesso aí de carga, excesso de jogos, mas o Flamengo ele até recentemente comprou uma máquina de ressonância magnética para fazer esse acompanhamento dia a dia dos jogadores e conseguir prever as lesões, antecipar o diagnóstico para que não aconteça uma lesão. Esse exame essa máquina ela vai ser utilizada no Ninho do Urubu para que o jogador, quando ele apresente uma fadiga, anteriormente faziam-se exames clínicos e também raio-x, esse tipo de exame, e não de ressonância. Agora com essa máquina, ele consegue fazer uma análise um pouco mais profunda a respeito ali daquele músculo que está sofrendo, né, um desgaste, e o Gerson vai ser o primeiro jogador a utilizar essa máquina que foi recentemente comprada pelo Flamengo. Por quê? Apesar de não ter lesão, há uma fadiga muscular, e aí essa máquina vai poder detectar melhor a respeito disso e qual tratamento vai ser feito a partir de então. Então, nesse momento, depois do exame que foi feito no médico, lá no hospital, ainda em Brasília, com o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, não tem lesão detectada, apenas uma fadiga muscular. Mas aí a tendência é que ele faça mais exames agora, já com o médico do Flamengo, já no Ninho do Urubu, para antecipar caso seja um presságio aí de uma lesão. Gira. Letícia, boa noite. Bom, primeiro de tudo, o torcedor colorado está muito empolgado com a conquista do Campeonato Gaúcho e pensa que pode o Inter disputar as 3 competições. Gostaria de saber de ti, qual é a visão do torcedor carioca
em relação ao trabalho do Roger Machado, ao projeto do Inter, e também em relação à dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, porque a gente sabe que agora em abril tem mais uma parcela de $450 mil, se não estou enganado, e se tu acha que pode haver uma nova cobrança pública do Flamengo, aproveitando justamente esse momento entre Flamengo e Inter. Vamos lá, falar primeiro sobre o futebol do Internacional, né? Que é dentro de campo que realmente a gente consegue ter uma análise um pouco melhor. O Inter fez um grande campeonato, né, estadual. Eu vim acompanhando, claro que não consigo acompanhar com a mesma frequência do que o campeonato estadual do Rio, mas óbvio que a gente acompanha os outros campeonatos e pude acompanhar o Inter. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito é com muito potencial para o restante da temporada, demonstra, né, muito potencial, a forma de jogar, a forma que os jogadores estão conseguindo, né, se encontrar ali dentro de campo, a dinâmica de jogo. Eu gostei do que fez o Inter. Eu acho que o Inter já vem aí já há algum tempo consolidando um trabalho e esse ano começa muito bem a temporada com a expectativa de que faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Enfim, eu gosto de como o trabalho vem sendo feito. Eu acho que é um trabalho que dá otimismo para o Internacional e, claro, a gente vai ver agora jogando contra o Flamengo, um desafio, eu acredito que o principal do ano para o Internacional, na minha opinião, o futebol que vem sendo jogado pelo Flamengo vai ser um desafio ainda maior de todos os que o Inter enfrentou até aqui, e é um momento também, eu acredito que o Flamengo vai enfrentar um adversário mais difícil do que vinha enfrentando no Campeonato Carioca, então tem tudo para ser um teste, né, para os dois lados, uma balança. O Flamengo já teve uma competição oficial, né, que foi a Supercopa, conseguiu vencer, mas eu acho que agora essa vai ser uma balança para ver tanto a evolução de um quanto do outro, porque são dois adversários de bastante qualidade, o que vai dar para a gente ver, né, de fato, esse embate acontecendo e as qualidades e as valências, de fato, das duas equipes. Falando sobre o Thiago Maia, é um caso delicado a situação da dívida, né, do Internacional com o Flamengo. A relação entre Inter e Flamengo sempre foi muito boa. A gente sempre vê, obviamente que a gente não conhece muito, eu pelo menos não conheço muito de bastidores, mas a percepção que a gente tem é que é uma relação muito boa, até pela forma que foi feita a negociação com o Thiago Maia. A visão que a gente tem é que tinha uma relação muito tranquila. Pessoal, a mídia gaúcha debatendo, né? Debatendo aí o clássico, né? Flamengo e Internacional, estreia do Campeonato Brasileiro. A expectativa são para as duas equipes, né? O Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, mas eu acho que Campeonato Gaúcho e Campeonato Carioca não serve de parâmetro, não serve de referência, né? A partir de agora que eu digo que o caldo vai engrossar e a gente vai ver e perceber a que nível está Flamengo e Internacional, né? Os gaúchos sempre enaltecendo o trabalho do time do Flamengo, sem sombra de dúvida, eu acho que é mais do que certo, né? O Flamengo tem um grande elenco, grande treinador e joga um bom futebol. Já no final do ano passado, o Internacional vinha na sequência grande de vitória no Campeonato Brasileiro. Pegou o Flamengo, que vinha jogando bem. O Flamengo deu uma sapatada logo no primeiro tempo, né? 3-0. No segundo tempo eles conseguiram até diminuir, fazer 2 gols, né? Mas o Flamengo saiu vencedor naquela partida, né? Ali já se dizia, já tinha o estilo Felipe Luiz, né? Então, eu creio que Felipe Luiz vai mudar completamente seu estilo de jogo, até porque ele já sabe que Roger conhece o estilo do Flamengo, né? Como Felipe Luiz é um cara estudioso, é um cara que está sempre querendo surpreender o seu adversário, sem sombra nenhuma, ele vai querer fazer algo diferente. É claro, a gente sabe que o Flamengo vem passando. O Flamengo é o clube que é mais prejudicado por jogadores e seleções. Você não vê isso em nenhum outro time. Jogador do Flamengo vai para a seleção, volta lesionado. Vai para a seleção, volta lesionado. Arrascaeta, Gerson, Pedro, um certo tempo foi Pulgar, De La Cruz. Eu não sei que catimbó é esse. Mas é isso, né? Eu acho que o elenco do Flamengo é um elenco qualificado. Não importa quem entre no canto de Gerson, no canto de Arrascaeta. Acho que o elenco é qualificado o suficiente para entrar, fazer uma grande partida, né? Fazer uma grande partida, mostrar o seu DNA, continuar jogando aquele futebol vistoso que todo torcedor gosta de ver, não só o flamenguista. Para cima, marcando pressão, não deixando a equipe adversária respirar. Eu acho que esse é o futebol que todo torcedor
flamenguista quer. Até porque quando você joga esse futebol, você vai estar próximo da vitória, né? Felipe Luiz mesmo diz, né? Ele prefere perder o jogo atacando, correndo risco, do que ganhar se defendendo. Porque se ganhando, você ganhando o jogo, atacando, todo mundo vai destacar. O Flamengo joga bem, joga pra cima. E você perder o jogo atacando, acontece, porque você vai correr risco, né? Mas você atacou. Não vai ser aquele discurso, por exemplo, o Flamengo perdeu o jogo se defendendo. Todo mundo vai dizer, que futebol é esse? Time do Flamengo se defendendo. Então, pessoal, Felipe Luiz é um cara inteligente, inteligentíssimo. Eu concordo com ele. Se for para perder, que vai perder. Vai acontecer uma hora que o Flamengo vai perder 2, 3 partidas no ano, né? Isso é natural. Até porque é como a moça aí falou da bancada, né? Dificilmente o Flamengo vai repetir escalações. É sempre um time ali mudando as peças. Ok, mantendo o mesmo padrão de jogo, a espinha dorsal, como ela disse. Mas o Flamengo vai estar sempre repetindo, nem sempre repetindo a mesma escalação, né? Então isso, por uma parte, prejudica, mas Felipe Luiz já sabe. Ele já treina diferentes, né? Os diferentes jogadores. Eu acho que o jogador que entra já sabe o que é que ele tem que fazer, qual é a função que ele vai entrar, o que é que ele pretende fazer no jogo. Então, acho que isso aí é consequência. É dar tempo ao tempo, que os jogadores, quem entre, quem saia, mantenham o mesmo padrão de jogo. Acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande campeonato brasileiro. Claro, a expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Que chegue contra o Internacional, que vença, que convença, que saia com os 3 pontos, jogando bem, a mídia elogiando. Isso aí é uma verdade, né? Mas vamos aguardar, vamos ver até onde vai esse Flamengo aí, né? E a gente espera que essa seleção brasileira pare de atrapalhar o Flamengo, né? Porque é incrível, pessoal, como a seleção brasileira atrapalha o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.